Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela participação. Mais uma vez estamos aqui conectados na fé. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, aqui por esse canal levando a palavra de Deus. Começou a enviá-los. Você se sente um enviado de Deus para profetizar, para proclamar e para dar a boa notícia do Evangelho? Que Deus te proteja. Eu quero que você responda esse questionamento, porque o Evangelho que nós vamos escutar agora de São Marcos vai nos apresentar isso. Jesus que envia os seus discípulos para que eles sejam propagadores, anunciadores da boa nova do reino dos céus. Conectados na fé, aqui estamos. Que Deus te proteja. Seja bem-vindo. Deixa aí o seu joinha, também um comentário, um pedido de oração, para que nós possamos também chegar a mais corações. E você é esse nosso convidado para fazer parte desse projeto, desse trabalho. Vamos ouvir então o Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu fiz um questionamento, eu quero voltar nele. Você se sente uma pessoa enviada por Deus? Quando que nós começamos o nosso trabalho missionário? Quando nós fomos enviados? São questionamentos que eu quero que você também responda já no início da nossa conversa de hoje, porque Jesus aqui chama os discípulos, chama os 12 e envia-os de 2 a 2, para que eles pudessem falar em nome de Jesus e dá a eles poder. Que interessante, porque Jesus dá esse poder para os discípulos, para que eles falem em nome do Senhor, para que eles pudessem pregar, curar, estar com as pessoas, expulsar os demônios. Tudo isso os discípulos recebem do nosso Senhor. E aí eles vão então pelo caminho. E aqui Jesus faz uma recomendação muito interessante, para que eles sejam desprovidos, ou seja, não levar nada que atrapalhasse a evangelização. E aí Jesus diz, recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, ou seja, somente com o poder de Deus, somente com a graça de Deus, para que eles pudessem anunciar livremente. E aqui tem algo muito legal e muito interessante, porque hoje nós somos muitas vezes carregados de coisas, Nós levamos um monte de coisas, vamos viajar, carregamos malas e mais coisas. Será que é necessário? Será que nós precisamos de todas essas realidades? Como diz Santa Teresa a partir de São Paulo, Só Deus basta. É isso que nós deveríamos levar. Somente Deus em nós, para que pudéssemos viver desprovidos, livres de todas as amarras que nos impedem de sermos realmente anunciadores da palavra de Deus. Mas infelizmente, pelos nossos apegos, nós não conseguimos. Mas mesmo assim, nós devemos ser desses enviados de Deus. E eu fiz uma pergunta: quando começou esse envio? Lá no dia do nosso batismo. Quando nós fomos batizados, nós recebemos a graça do Espírito Santo sobre nós, e a partir daquele momento nós somos enviados em missão, a sermos anunciadores da Boa Nova, desse Deus, desse Jesus, desse Senhor, que é o Senhor da nossa vida, para que nós possamos também atrair mais pessoas para Deus, atrair mais pessoas, mais corações para aquele que é o Senhor da vida. E aí Jesus vai dizer também nisso, para que ainda nós possamos anunciar esse Jesus para todos aqueles que precisam,
Aí também nós devemos nos perguntar, mas quem são essas pessoas? Aqueles que nunca escutaram, aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Por isso da importância desse canal. Vocês viram como que o nosso trabalho, mesmo sendo tão pequenininho, mas ele tem uma eficácia muito grande para atingir mais pessoas. E aí Jesus disse, né? Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Quantas e quantas casas eu entro por aqui, por esse canal? Ficai ali, né? Anunciai a boa nova. Dizei a eles, a paz esteja no meio de vós, que a paz esteja no coração. É isso que a gente deve transmitir. E Jesus também dá uma outra recomendação: se não aceitarem, se não quiserem aceitar esse anúncio da palavra de Deus, que deve ser feito um testemunho contra eles. Nem a poeira que foi pregada nos pés, nas sandálias, deve ser levada. Olha aqui, que contradição, né? Olha só como é que Jesus diz algo muito forte também. Aqueles que não aceitarem a palavra de Deus, nem a poeira deve ser levada. Os discípulos têm que ter consciência disso, e nós muitas vezes ficamos meio que com medo. Parece que quando as pessoas não nos aceitam, a gente fica meio receoso. E aqui Jesus está dizendo, olha, deem esse testemunho contra eles, nem a poeira deve ser levada. E aí os discípulos partem e vão pregar para que todos se convertessem, mudar a sua vida. Conversão é isso, é mudança, né? Se você está numa situação errada, mudar para uma situação certa. Se você está numa realidade que está com um problema, tentar resolver aquele problema a partir dessa escuta da palavra de Deus. E aí os discípulos, né, expulsavam os demônios, curavam numerosos doentes, ungindo com óleo. Esta é a missão do discípulo de Jesus, daqueles que foram enviados lá juntamente com o nosso Senhor na época que Ele estava fisicamente no meio de nós, e hoje somos nós, eu e você, que somos enviados a sermos esses anunciadores da palavra de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, você se sente um enviado de Deus para também, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, dentro da sua vida, ser esse propagador da palavra de Deus? Sim ou não? É você que tem que responder, tá bom? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, e com alegria aqui estamos, porque vivemos a graça de sermos homens e mulheres que escutamos a palavra de Deus e somos anunciadores daquele que é o Senhor da nossa vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.